Você confia 100% na tecnologia que te cerca? Celulares, câmeras, assistentes de voz, relógios inteligentes, tudo que registra, ouve, grava e observa cada pequeno movimento seu. A gente vive cercado por telas, achando que controla tudo. Mas e se, um dia, fosse o contrário? E se essas coisas que você usa todo dia começassem a registrar por conta própria? E se mostrassem algo que não deveria existir? Essa história aconteceu comigo há pouco mais de um ano, e desde então eu nunca mais consegui dormir com o celular virado para mim. Tudo começou com uma ideia simples: um fim de semana de detox digital. Eu, a Carol, o Marcos, o Thiago e a Bia, 5 amigos tentando fugir do barulho constante das notificações e da dependência de telas. Encontramos uma cabana isolada chamada Refúgio da Neblina, num lugar sem sinal, cercado por montanhas e uma névoa tão densa que parecia viva. O dono, ou o que pensamos ser o dono, nos respondeu por e-mail, dizendo apenas: aproveitem o silêncio. Nenhum contrato, nada formal, mas o preço era baixo demais para questionar. A viagem até lá foi longa. A estrada desaparecia em meio ao nevoeiro, e o GPS parou de funcionar muito antes de chegarmos. Quando finalmente vimos a cabana, ela parecia algo tirado de outro tempo. Madeira escura, janelas empoeiradas, e uma placa velha, quase ilegível, com o nome Refúgio da Neblina. Entramos animados, rindo, brincando sobre como aquilo parecia um cenário de filme de terror. Havia cheiro de mofo e um frio estranho, mesmo com a lareira acesa. À noite, o som do vento soava como vozes distantes, e o silêncio depois da meia-noite era tão denso que doía nos ouvidos. Mesmo assim, tentamos relaxar, jogando cartas e contando histórias. Foi o Thiago quem percebeu primeiro. Ele olhava para o teto e de repente disse: esses buracos nas quinas parecem câmeras antigas. Fomos ver, mas pareciam apenas sensores de movimento, talvez parte de um sistema antigo. Até que a Carol tropeçou em algo coberto por um lençol, no canto da sala. Quando tiramos o pano, vimos um quadro digital, daqueles que mostram fotos em sequência, mas ele estava desligado, cheio de poeira, e não havia energia ligada naquela tomada. Rimos da coincidência ao aparelho de uma era tecnológica no nosso retiro sem tecnologia. A Carol disse: nem aqui a gente escapa do Wi-Fi. Rimos, até o quadro ligar sozinho. A tela piscou, com uma luz azulada, e começou a exibir imagens. No início, achamos que fossem fotos antigas da cabana, talvez de hóspedes anteriores. Mas logo percebemos algo impossível. Eram fotos nossas. Eu, olhando pela janela. A Carol, dormindo. O Marcos, acendendo a lareira. A Bia, lavando o rosto no banheiro. Todas recentes e tiradas de ângulos impossíveis. Nenhum de nós tinha tirado essas fotos. Ninguém sabia como elas existiam. O Thiago tentou desligar o quadro, mas ele não respondia. Nem botão, nem tomada, nada. As imagens trocavam sozinhas, como se estivessem vivas. Foi então que percebemos o detalhe mais assustador. O quadro mostrava fotos que ainda não tinham acontecido. A Bia apareceu em uma delas, indo até a cozinha beber água. E segundos depois, ela se levantou e fez exatamente aquilo sem nunca ter visto a imagem. Nós testamos. Eu peguei um copo, o quadro mostrou. O Marcos levantou a mão, apareceu no quadro antes. Era como se o aparelho previsse o futuro, segundos antes. O silêncio naquele momento era insuportável. O crepitar do fogo parecia mais alto. O ar ficou pesado, frio. Até o cheiro mudou um odor metálico, como ferro úmido. E então, uma nova imagem apareceu. O Marcos de costas olhando para a janela. No reflexo, alguma figura humana distorcida, de pele escura e sem olhos. O Marcos se virou na hora, olhando para a mesma janela, mas lá fora só havia névoa. A energia caiu no mesmo instante. Tudo apagou lâmpadas, lareira, tudo, menos o quadro. Ele permaneceu aceso, projetando uma luz fria no escuro. E mostrou uma nova imagem, nós 4, paralisados no breu, sem o Marcos. O medo foi tão forte que ninguém respirava. O Thiago acendeu a lanterna do celular, e vimos o Marcos perto da porta, imóvel, de costas. Chamamos o nome dele, mas ele não respondeu. Quando ele virou o rosto, era como olhar para algo que tentava ser humano, mas não era. Os olhos estavam deslocados, o sorriso torto, a pele com falhas de textura como se tivesse sido renderizada errada. Um som baixo escapou da garganta dele. Um ruído digital, distorcido como interferência. Corremos para o quarto e trancamos a porta com tudo que podíamos. Ficamos ali, no escuro, ouvindo passos lentos. Arrastar de móveis e um som irregular, como um zumbido eletrônico atravessando as paredes. De vez em quando, a luz do quadro piscava por baixo da porta. A Bia chorava sem parar. O Thiago rezava. Eu só conseguia olhar para o celular, sem sinal, com o reflexo da minha própria cara tremendo na tela preta. A noite foi interminável. Quando o dia clareou, abrimos a porta. A cabana estava vazia. O quadro tinha sumido, o Marcos também. Na parede, apenas uma marca quadrada mais clara, como se o quadro tivesse estado ali por anos. Chamamos a polícia e a confusão foi ainda maior. Disseram que aquela propriedade estava abandonada há muito tempo, que o dono havia morrido há mais de uma década e que Refúgio da Neblina era apenas o nome de um projeto que nunca chegou a ser concluído. Não havia registros do nosso aluguel, nem do e-mail de contato. Quando tentamos mostrar as fotos que tiramos no celular, percebemos que todas tinham desaparecido. Restava só uma.
O caminho de volta, mas com uma sombra a mais no fundo. Voltei para casa tentando esquecer. Meses se passaram. Às vezes, eu sonhava com Marcos chamando meu nome no meio do nevoeiro. Outras vezes, acordava com a sensação de estar sendo observado. Mas ontem, tudo recomeçou. Eram 3 da manhã quando meu celular vibrou sozinho. A tela ligou, a câmera frontal acendeu por um segundo e tirou uma foto sem eu tocar em nada. Quando abri a galeria, quase deixei o celular cair. No canto inferior direito, estava a mesma marca d'água do quadro, Refúgio da Neblina. E atrás de mim, na foto, uma sombra parada no canto do quarto, onde não havia nada. Desde então, eu deixo o celular longe da cama, desligado. Mas todas as manhãs ele está de volta na mesinha, ligado, com a tela piscando. E às vezes, há novas fotos. Algumas são minhas, dormindo. Outras mostram ângulos que só alguém de fora poderia tirar. Eu não sei mais o que é real, só sei que o som da câmera tirando uma foto sozinha me acorda quase todas as noites. Se a sua tecnologia já agiu de forma estranha, se o seu celular já ligou sozinho, ou tirou uma foto que você não lembra, me conta nos comentários. Eu preciso saber que não estou sozinho. E se inscreve no canal, porque eu não sei o que vai acontecer a seguir. Mas quando acontecer, vocês serão os primeiros a saber. Cuidado com o que vocês fotografam. E principalmente, com o que fotografa vocês de volta.